Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, como tem tido gente nova no meu canal, que é bom, tem alguns comentários que eles compartilham semelhanças. Um comentário que tem me chamado a atenção de pessoas novas é basicamente assim. Não é exatamente assim um comentário, mas são nessa linha de raciocínio. Onde as pessoas falam assim: ah, Ronaldo, se não vai ter arrebatamento, apocalipse, volta de Jesus, o que resta para nós? Então é basicamente nessa linha. Eu costumo responder para todas essas pessoas que perguntam isso, assim: resta a realidade, o mundo real, a realidade. Inclusive Maimônides, para quem não sabe, ele dizia que Deus, Hashem, ele é a realidade. Quem falou muito disso foi o Ronaldo Jacob, naquele canal do Antônio Miranda, que ele participou de uma live. Vocês podem procurar aí. Ele até levou um rabino dele lá para também explicar esse conceito de Maimônides. Ele disse que Maimônides estava se contrapondo ao conceito grego de divindades. Os gregos acreditavam em divindades, seres, Zeus, não sei o quê, e Maimônides achava que era mais saudável as pessoas viver a realidade. Então, se existe um Deus na concepção de Maimônides, ele é a própria realidade que a gente vive. Inclusive, isso compartilha traços semelhantes com o Deus de Spinoza, Baruch Spinoza, que ele falava: Deus fez um mar bonito para a gente curtir, tomar banho, fez a natureza, fez os animais. Isso tudo é parte da realidade, tá bom? E o que acontece? Platão, ele criou o mito da caverna. Eu não sei se vocês conhecem. É mais ou menos assim: alguns humanos ficaram muito tempo presos numa caverna. Aí essa caverna era escura, e às vezes eles viam sombras do que passava por fora da caverna. Por exemplo, passava um animal como um boi na frente da caverna. Aí o sol batia no boi, fazia sombra lá dentro da caverna. Eles viam aquela sombra, achavam que era um animal gigantesco, como um dinossauro, uma criatura feroz, então eles ficavam com medo até de sair da caverna. Aí teve um homem que conseguiu escapar, ele conseguiu sair da caverna, e ele viu o quê? A realidade. Ele viu que a realidade era normal. Tinha animais, tinha plantas, tinha natureza, tinha água fresca, tudo isso. Aí ele volta para contar para os homens da caverna, eles não acreditam nele, porque eles estavam com medo. Porque eles não tinham noção da realidade. Eles só viam sombras da realidade que eles não conseguiam interpretar. Então, pessoal, essas coisas da Bíblia é a mesma coisa. As pessoas estão vivendo ilusões, sombras de coisas que elas não podem provar. Coisas que elas acreditam, porque desde criança elas foram induzidas a acreditar em tais coisas, mas elas não podem provar. Por exemplo, na ciência. A ciência, você não precisa de crença. Se você, por exemplo, faz um corte, se machuca, esse corte infecciona, você vai no médico, o médico vai te dar um antibiótico. O médico não vai perguntar se você é crente, se você é evangélico, se você é ateu, se você é do candomblé, se você é budista. Ele vai te receitar um remédio, ele vai te medicar para combater aquela infecção no seu corte. Independente da sua crença, aquele remédio vai combater a infecção, porque ele já passou por toda uma metodologia científica. Testes, efeitos colaterais, efeito placebo, tudo isso ele já passou. Então a ciência sabe que aquele remédio é comprovadamente eficaz e vai curar você. Agora, a religião não tem como você comprovar. Tem como você comprovar, por exemplo, que tem um céu, que tem um inferno, que vai ter um arrebatamento das pessoas? Você não tem comprovação nenhuma. Então, o que as religiões vendem para as pessoas são ilusões. É coisas que você não pode provar. Só que a partir do momento que as pessoas ficam presas nessas ilusões, elas ficam que nem esse mito da caverna de Platão. Elas não conseguem ver a realidade, o mundo real, as coisas reais que existem. Por exemplo, o sol, a lua, a natureza, os animais, as árvores, o mundo real. Elas ficam presas como se estivessem numa caverna. Por exemplo, o arrebatamento. A Bíblia não prometeu nenhum arrebatamento futuro. Eu já fiz uma série de vídeos aqui provando isso. Mas as pessoas ficam nutrindo essa esperança de que Jesus vai vir e vai arrebatá-las misticamente para um suposto céu. Isso é até impossível, pessoal. Quanto mais você sobe para cima, menos oxigênio tem. Jesus vai trazer roupa espacial para cada uma das pessoas que ele vai arrebatar? Ou como que essas pessoas vão respirar no vácuo? Até porque quando você sai do céu, saiu da terra, já não tem mais nem oxigênio. Você só tem o frio do espaço. Essa é a promessa que essas pessoas estão esperando? A Bíblia não fala de nenhum arrebatamento, eu já provei aqui. O arrebatamento lá de Paulo é o termo harpazo em grego. É só tomado com força, com violência. Não tem nada a ver com ser levado para o céu, tá? Se quiserem, eu até faço um vídeo atualizado explicando melhor para vocês. Mas a Bíblia não fala nada disso. E, por exemplo, e o céu, o inferno, que essas pessoas ficam falando: ah, Ronaldo, então você não vai ter apocalipse? O que restou para nós? Primeiro, para que ter um apocalipse? Eu já falei disso no outro vídeo anterior, A própria Bíblia condena isso. Lá em Joel ele fala assim, o profeta Joel: ai dos que querem o dia do Senhor, porque será trevas e não luz. Os cristãos hoje querem o dia do Senhor, eles querem um apocalipse. Chega a ser até maluca essa ideia, E outra, em Hebreus diz assim: está ordenado ao homem morrer apenas uma vez, vindo depois do juízo. O que Hebreus está falando? Que tem que ter um apocalipse?
Não, ele fala que o homem só vive uma vez, morreu, já tem um tal de juízo divino na visão do autor de Hebreus. Então para que um apocalipse? Para que essas coisas? E as pessoas que já morreram, elas foram arrebatadas? Quer dizer, então que essa promessa que foi feita lá 2000 anos atrás, segundo Paulo, seria para um grupo seleto específico de mais de 2000 anos depois? E esses milhares de cristãos nesses 2000 anos? Por que eles não tiveram esse privilégio? Aí é complicado, né, pessoal? E esse vídeo eu estou fazendo justamente porque eu postei hoje aqui na aba comunidade mais um caso de um pastor envolvido em escândalo sexual. Eu vou falar assim porque tem certas palavras que o YouTube pode negativar o vídeo. Mas o fato é, se a fé dessas pessoas fosse realmente prática, seria que nem um antibiótico da ciência. Por exemplo, na Bíblia, quando alguém fazia alguma coisa errada, Deus intervia imediatamente. Pega lá, por exemplo, em Atos. Safira e Ananias, eles mentiram lá para o Espírito Santo já matou eles na hora. Primeiro matou o marido, depois matou a mulher. Agora, na vida real, isso acontece? Teria que ser que nem um antibiótico, né? Cada vez que alguém fizesse uma coisa errada, Deus ia lá e já matava na hora, como acontecia na Bíblia. Por exemplo, esses escândalos que eu posto aqui na aba comunidade do meu canal, por que nenhuma dessas pessoas acontece nada com elas? E eu não estou falando da parte da justiça, da parte legal, de polícia, eu estou falando da parte divina. Porque na Bíblia de vocês diz isso. Olha, porque Safira mentiu para o Espírito Santo, e o Espírito Santo foi lá e já matou Safira. Na vida real isso não acontece por quê? Não deveria ser um padrão, que nem um antibiótico, que nem eu falei, antibiótico serve para qualquer pessoa. Independente de crença, ateu, candomblé, hindu, só tomar um antibiótico, o antibiótico vai combater a doença. Agora, esse tal desse Espírito Santo que a gente vê na Bíblia, ele só funciona na Bíblia. Na vida real ele não funciona. Por que ele não funciona? Por que ele não protege milhares e milhares de crianças que sofrem violência, principalmente desses religiosos? E outras pessoas não falam que Jesus cura, que Jesus liberta? Até insistem em algumas igrejas aí numa tal de cura gay. Por que não cura esses pastores que fazem essas barbaridades? Que periodicamente tem casos desses pastores. Eu já fiz até um vídeo aqui mostrando para vocês que pela taxa de amostragem dá até para a gente fazer um tipo de generalização pela taxa de amostragem. Fora que esses são os casos que são descobertos, né? E o tanto de caso que não deve ter que a gente nem sabe por aí no Brasil afora, envolvendo pastores evangélicos. Por que Jesus não cura essas pessoas? Quer dizer que o mesmo pastor que sobe num púlpito para falar, por exemplo, que Jesus pode transformar a vida de um gay, porque Jesus cura, liberta, salva, não sei o quê, mas o próprio Jesus não cura o pastor. Não é engraçado isso? É o mito da caverna. A pessoa fica ali presa numa caverna, acreditando em coisas que estão na página de um livro, mas ela não percebe que na realidade, essas coisas não acontecem na realidade. E eu gostaria que acontecesse. Eu ia ser o primeiro a acreditar. Imagina se cada pastor que faz mal para uma criança, daquela palavra que eu não posso falar, se o Espírito Santo fosse lá e matasse o pastor na hora, impedindo dele fazer mal para a criança. Eu ia ser o primeiro a defender a fé aqui. Ia fazer um vídeo enorme de 2 horas só falando da fé cristã aqui para todo mundo. Mas essas coisas só acontecem na página da Bíblia, pessoal. Na realidade, no mundo real, não tem nada disso. No mundo real tem lei, tem polícia, tem autoridades, tem juízes, etc, etc, etc. Por exemplo, a Bíblia fala que Senaqueribe, quando ele ia atacar Jerusalém, apareceu um anjo com uma espada de fogo que matou milhares de soldados de Senaqueribe. Está uma guerra ali no Oriente Médio. Cadê os anjos do Senhor? Eles estão de férias, eles estão dormindo, eles estão presos, né? Tem gente que acredita que tem anjo preso no Rio Eufrates. Chega a ser até cômico, né? Acreditar que tem anjos presos no Rio Eufrates. Mas enfim, tem gente que acredita. Por que os anjos não vão lá no Oriente Médio tentar ajudar lá as pessoas que estão sendo vítimas lá? Principalmente os palestinos, né? Que estão sofrendo ali uma violência terrível ali na Palestina. Cadê o anjo do Senhor? Na Bíblia, os anjos fazem tudo, né? Na Bíblia. Destroem cidades inteiras, como Sodoma, Gomorra. O anjo é fodão na Bíblia. E na realidade, cadê esses anjos? Vocês estão percebendo? Então, pessoal, é isso que eu costumo dizer para as pessoas. Quem quer ter sua fé religiosa, tenha. Eu não sou inimigo da fé, respeito. Tem muitos cristãos que me seguem, inclusive, não tenho nada contra, tá? O meu canal é mais de exegese. Eu até falei isso no canal do Antônio Miranda, né? Que o meu canal é mais parecido com o do Sabino. É mais de exegese, não é de militância. Eu não milito para nenhum lado aqui no meu canal. Quem é ateu, seja bem-vindo. Quem é cristão, seja bem-vindo. Eu não me meto na fé individual das pessoas. Mas mesmo quem é cristão que segue aqui esse canal, vocês têm que perceber que a realidade ela é diferente do que diz o livro. A Bíblia, eu já fiz um vídeo aqui explicando para os meus inscritos, ela é uma construção teológica. Pode procurar aí na caixa de pesquisa. Se eu lembrar, eu coloco aqui na tela final, para vocês entenderem o que é uma construção teológica. Essa mesma história de Senaqueribe que eu falei para vocês, nós temos mais 2 relatos históricos que falam de Senaqueribe, que realmente ele recuou de atacar Jerusalém, mas em nenhum dos 2 relatos tem um anjo.
Um é de José e o outro é de Heródoto, um historiador grego. Nenhum. Cadê o anjo nos relatos históricos? Na Bíblia tem. Nos relatos de historiadores não tem anjo nenhum. Vocês estão entendendo? Então a Bíblia é uma construção teológica. Como dizia o padre Quevedo, a Bíblia tem erros, absurdos, a Bíblia tem coisas, contradições. A Bíblia é um livro, como dizia o padre Quevedo, para você buscar mensagens. Não para você tomar a Bíblia como literal. Porque a partir do momento que você toma a Bíblia como literal, você vai ficar que nesse mito da caverna do Platão. Você vai viver no mundo esperando Jesus voltar, te arrebatar, levar para o céu com os anjinhos, não sei o quê. E você vai esquecer de viver a realidade. Quantas pessoas dos seus antepassados nasceram, viveram e morreram com essas mesmas esperanças? Aconteceu alguma coisa com elas? Pega aí seus tataravôs, sei lá. Devia ser cristão também. Devia ter esperança que Jesus ia voltar e arrebatar ele para o céu. Nasceu, viveu, cresceu, morreu. Aconteceu algum arrebatamento? Não. E por que você acha que vai acontecer com você? Não vai acontecer com ninguém, pessoal. Isso é um equívoco. A Bíblia não promete nenhum arrebatamento futuro. Agora, enquanto vocês ficam esperando essas coisas futuras, vocês perdem a chance de viver a realidade. Quantas pessoas aí não abrem mão de N coisas por causa de coisas que não pode provar? Às vezes um amigo chama para jogar um futebolzinho no final de semana. Não, eu não posso, isso é coisa do mundo. Oi, vamos tomar uma cervejinha, jogar um dominó no bar? Não, mas não posso, isso é coisa do mundo. Ei, vamos dar uma saidinha, ir lá na baladinha, ir lá no shopping fazer compra? Não, isso é coisa do mundo. Um dia essa vida vai passar. A gente tem um limite de tempo aqui nesse planetinho azul. Um dia você vai envelhecer, vai morrer. Eu já estou ficando velho, já estou com um montão de problema de saúde, todo mundo sabe. Você vai envelhecer, morrer. Quem garante que aquela promessa que você abriu mão de tantas coisas para ter, vai acontecer? Tem alguma prova, que nem um antibiótico, por exemplo? Tem alguma prova de que vai ter realmente algum céu te esperando? Ah, mas o pastor disse que na Bíblia os bons vão para o céu. Tá, mas cadê a prova empírica disso? Alguém já voltou para dizer que tem um céu? Nesse ponto os espíritas têm vantagem, né? Que os espíritas acreditam em cartas psicografadas. Mas enfim, você tem alguma prova desse suposto céu? Então, é o mito da caverna. A pessoa fica eternamente presa numa caverna, enquanto que a realidade está ali fora, do lado dela, todinha passando, e a pessoa não percebe e não vê. Fica com medo. Medo de inferno, medo de diabo, medo de coisas que não existem. Eu já tenho vídeos aqui no canal sobre isso, tá? Pra quem é novo. E fica ali com medo de coisas que não existem. Porque a pessoa não consegue perceber que todas essas coisas são partes da realidade. E só para finalizar o vídeo, tá, pessoal? Pesquisem também Maimônides, né, Guia dos Perplexos. Ou vejam também o Ronaldo Jacob, ele fala muito disso, que ele é judeu, sobre a realidade. E a visão de Maimônides para mim é mais coerente, sabe? Deus é a realidade. Tudo que a gente vive aqui na realidade é parte de Deus. Não tem uma divindade, um ser supremo que vai ficar lá, que nem um fantoche mexendo os pauzinhos e tal. Nós vivemos a realidade. Quando a gente está doente, a gente procura um médico. Quando a gente está com um problema com bandido, como eu tenho aqui periodicamente, que eu falei para vocês, a gente procura as autoridades, a polícia. Isso é o mundo real, não é um mundo de coisas místicas. Anteontem, que eu falei para vocês que tinha um cara aqui que eu peguei no flagra tentando roubar os meus fios, não apareceu nenhum anjo do Senhor para me salvar. Mas eu tive que chamar as autoridades policiais para poder me ajudar. Esse é o mundo real, um mundo que não existe anjos, demônio, fadinha, essas coisas, onde você tem que lidar com os seus problemas de acordo com a sociedade que você vive. Essa é a realidade. Quem tem sua fé religiosa, tem nada contra. Mas a realidade ainda é maior. Inclusive, Maimônides dizia que a realidade também é uma forma de você conseguir se conectar com Deus. Que é quando você compreende o mundo à sua volta, a realidade. Tá bom? Quem gostou, dá um like aí no vídeo, isso vai ajudar a aumentar a atividade e alcance, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.